It's a werewolf. Se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirrar, nos une a ti, Senhor. Louvado seja Deus, mais um tempo na casa do Senhor, neste 7 de maio de 2023. E hoje nós vamos estar comemorando o Dia das Mães, um domingo antes. E nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a maternidade. O título da mensagem é Teologia da Maternidade. A teologia é o que Deus diz sobre a maternidade na Bíblia. Teologia da maternidade. Mãe, o que é isso? E eu tenho 3 textos muito importantes para que nós possamos seguir. Eu gostaria que cada pessoa prestasse atenção. O principal texto está lá em 1 Timóteo 5 e 14, porém o primeiro texto está em Gênesis, capítulo 3 e 15, o segundo em Provérbios 22 e 6, e o terceiro em 1 Timóteo 5 e 14. Eu peço que você abra sua Bíblia para esses 3 textos. O primeiro texto mostra onde é que começa o problema da maternidade. Na verdade, a maternidade, ela começa lá no Jardim do Éden. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Então, o primeiro homem não veio de maternidade, ele não veio do ventre de uma mulher. Aí Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E no capítulo 2 diz que a mulher também não veio de uma gravidez, de uma maternidade. É a costela de Adão. Então diz que quem primeiro pariu foi o homem. Diz aqui no capítulo 2, em Gênesis 2, 18 em diante. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. E então, aqui diz que Deus colocou Adão para dormir. Adão dormiu. E Deus, no versículo 21 diz, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Portanto, o homem e a mulher não passaram pela agência da maternidade. Porém, Deus cria 2 gêneros binários diferentes, mas complementares. E lá no versículo 26 diz claramente, Deus façamos o homem à nossa imagem, domine ele. Versículo 7, Deus nos criou, o homem à sua imagem, a imagem de Deus nos criou, macho e fêmea, e Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e encher a terra. Ou seja, aqui está falando de que as próximas pessoas que chegariam ao planeta viriam através de fertilização. O homem semearia sua semente na mulher e ela ficaria grávida. E os dois participariam do projeto de Deus de trazer pessoas ao mundo, que é um grande mistério. Como é que Deus faz daquele pequenina semente do homem, que é semeada num pequeníssimo óvulo da mulher, e ali vai ser gerado um ser humano com a imagem de Deus, vai nascer filhos,
é participar do maior projeto de Deus, colocar pessoas humanas conforme a sua imagem. E tudo ia bem, até que chegamos em Gênesis 3:15. Houve a queda no pecado, houve a desvirtuação, a corrupção da natureza humana. A imagem de Deus ficou desfocada, corrompida no ser humano. E então lá em Gênesis 3:15 começa o que foi chamado a luta da família contra a besta. Especificamente aqui nós vemos a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: "E porém inimizade entre ti", Deus está falando com a serpente, a besta, o demônio, o diabo e a mulher. Uma inimizade entre o diabo e a mulher, e entre a tua semente, os filhos do diabo, e a sua semente, os filhos da mulher. A semente da mulher, que no caso aí vai ser Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, que a partir daí iria se travar uma grande guerra, um grande combate, especificamente entre o diabo e a mulher e seus filhos. É a história, já que estamos no Dia das Mães e tratando da teologia da maternidade, nós vemos que a grande luta da mulher é proteger seus filhos do ataque do diabo. Ele vai tentar ferir. Lembra, ele vai tentar ferir porque Deus disse que o Messias, o Cristo, o Salvador, viria da mulher. E então o diabo tenta ferir, tenta matar todas as crianças de uma forma ou de outra, todos os filhos, até chegar a Jesus Cristo. Então é dito que a maior missão da mulher é tentar proteger seus filhos do diabo, da besta. Agora há pouco nós tínhamos uma mãe preocupada com sua filha na faculdade. A besta está atacando a sua filha, tentando desvirtuá-la. E ela está certa. Se ela não proteger, a besta toma conta. E a Bíblia diz que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E é isso que ele vai fazer com seus filhos. Então a mulher deve ter consciência de que a missão maior dela é proteger seus filhos da besta. E como é que o diabo ele vai atacar os filhos da mulher? Como é que ele vai tentar destruir toda a função e missão da maternidade? Dizendo que a mulher não deve ter um compromisso real com os filhos. Hoje elas não querem nem sequer ter filhos. Algumas contratam barriga de aluguel. E depois que a criança nasce, elas não querem ter um envolvimento real com o cuidado da criança. Aí, então, nós vamos, dentro ainda do Velho Testamento, para um texto que fala dessa teologia da mãe. O que é que Deus espera? E esse texto aqui é para o pai e para a mãe, mas especialmente da mãe, porque a mãe vai passar mais tempo com os filhos. Geralmente os homens saem fora de casa para a força de trabalho. Depois que as mulheres entraram na força de trabalho, elas abandonaram lá. Os filhos são criados por creches, os filhos são criados por escola de tempo integral, e elas não, o diabo conseguiu impedir delas cumprirem sua missão de mãe. E é lá na creche, é lá nas escolas que eles ensinam toda espécie de ideologia nociva, todo tipo de coisa. Então, olha o que é dito aqui em Provérbios, capítulo 22:6. Instrui, ou seja, educa, ensina ao menino ou aos filhos no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, aqui, aquela missão de proteger os filhos da besta
começa por ensinar o caminho que ele deve andar. Então, para isso, a mãe deve saber o caminho. A mãe, ela precisa saber daquilo que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando ela vai ter de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, como o caminho, a verdade e a vida. Lembra, Cristo disse: eu vim para que tenham vida em abundância. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Se o grande foco de Satanás é destruir os filhos da mulher, filhos e filhas, e o único que pode defender a mulher de que o diabo roube e mate seus filhos, é Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo seus filhos poderão ter vida e vida abundância, com significado. Aí o caráter missionário da maternidade, o caráter evangelístico, o maior dever da mãe é instruir os seus filhos no caminho de Cristo, é levar seus filhos a Jesus Cristo, para que eles conheçam quem é Jesus Cristo, para eles conheçam todo o plano salvífico de Deus através de Jesus Cristo, que somente Jesus Cristo pode salvar seu filho. Sem a salvação de Jesus Cristo, não importa se ela vai conseguir formar o seu filho, um grande cientista, um grande empresário, se ela vai conseguir fazer com que seu filho entre numa carreira artística de sucesso, ou que o seu filho entre numa carreira que ganhe muito dinheiro. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então a maior missão dela é ensinar o filho no caminho de Cristo. Aí o terceiro texto, em 1 Timóteo 5,14 diz: quero, pois, que as que são moças, ele vem falando aqui de viúvas. No contexto de 1 Timóteo, ele está escrevendo para o jovem pastor Timóteo, que está sendo pastor na igreja de Éfeso, como se relacionar com vários grupos, com jovens, com idosos, com mulheres. E então ele fala lá do problema das viúvas. Algumas viúvas idosas ficavam desamparadas, e a igreja tinha de ter vamos dizer assim, um ministério de beneficência para ajudar aquelas viúvas a não passarem necessidade. E então é dado todo um grupo de regras para que sejam escritas apenas verdadeiras viúvas com mais de 60 anos e que não tem filhos e não tem netos, porque se tem filhos e netos, os filhos e netos é que devem tomar conta. E então ele fala das viúvas novas. E ele fala lá que algumas viúvas novas fizeram um compromisso de não se casar mais, quando Deus não exige isso. Mas segurar uma viúva para não se casar só se ela tiver um chamado para o celibato. E algumas, no momento de tristeza, por ter perdido o marido, e ela ia lá na presença de Deus, dos irmãos, dizia: eu faço o voto de castidade, eu não me caso mais. Mas aí aparecia um pagão bonito, seduzia ela, e ela ia, como diz no Nordeste, ia para debaixo da moita com o pagão. Aí vocês sabem, né? Vão surgir os filhos de moita, os filhos de adultério. Aí então o apóstolo Paulo diz: não, está errado. Vocês não estão obrigadas a fazer esse voto de não casar. Aí onde ele diz aqui no versículo 14, 1 Timóteo 5,14: quero, pois, que as que são moças, no contexto, as viúvas mais moças, e aqui vai colocar várias, vamos dizer assim, instruções sobre o que está por trás do casamento. Ele diz aqui, não só para as viúvas, mas em geral, ele diz: as que são moças se casem. Ou seja,
O normal é que uma mulher jovem queira se casar, não está obrigada. Mas se casar, diz aqui que tem algo, uma segunda coisa, que é uma esperança de que gere filhos. Nem sempre, às vezes, gera. Diz aqui, ó. Paulo diz, se casem, primeiro. Segundo, gerem filhos. Terceiro, governem a casa. E não deem ocasião ao adversário de maldizer. E no versículo seguinte, no 15, ele diz, se algumas já deram lugar a Satanás. Então você nota que é novamente o diabo tentando destruir os filhos. Eu vou orar agora, já que a gente lê os textos principais, e nós vamos para a nossa tese. Qual o propósito dessa mensagem? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, me ajuda agora a despertar as mães, que elas não estão no playground, elas não estão na maternidade como que em uma brincadeira leviana, que elas podem fazer o que quiser com seus filhos, elas podem fazer o que quiserem com seus corpos, com seus casamentos, que elas podem andar descuidadas da besta que quer destruir a elas e os seus filhos. Nos ajuda agora no nome de Jesus. Amém. A pergunta, existe uma teologia da maternidade? O que é que Deus diz sobre a maternidade? Existe um monte de ideologias aí horríveis sobre a maternidade. A filosofia feminista é exatamente a teologia do diabo sobre a maternidade. O feminismo ele é diabólico. Ele diz que a mulher é dona do seu próprio corpo e que ela pode expulsar uma criança que ela está grávida como se tira um apêndice, como se fosse um rato leprento. Então as feministas, elas são instrumentos do diabo para fazer essas mulheres se libertarem do lar, da família, só pensarem em trabalhar fora, irem para a força de trabalho, mesmo que destruam seus filhos. Então, se tem uma coisa extremamente maligna na face da terra, e especialmente nas universidades, é exatamente a filosofia diabólica das feministas, que são mulheres que odeiam o homem, são mulheres que odeiam a maternidade, são mulheres a favor do aborto, a favor da destruição da família, são a favor de que a mulher se torne completamente fútil, depravada, que caia na noite, desvairada, sem rumo, sem prumo e sem bitola. Então, a pergunta, eu já mostrei para vocês que existe uma diabologia da maternidade, especialmente veiculada pelas feministas. Porém, na Bíblia existe uma teologia para a maternidade. Portanto, essa mensagem visa responder às seguintes questões ou perguntas. Primeira, Deus tem algo a dizer sobre a finalidade da maternidade? Sobre o papel e a missão de ser mãe? Nós pretendemos responder isso. Quais as verdades fundamentais sobre a maternidade? Verdades que são eternas e que não estão sujeitas às mutações, às mudanças de humores do tempo e das culturas mundanas. Não interessa. As filosofias da idade antiga, média, moderna, pós-moderna, são verdades absolutas e eternas. Terceiro, o conceito, o papel e a missão da maternidade e da mãe são bem definidos na Bíblia. Quaisquer coisas que contrariem o que a palavra eterna de Deus diz, é irracional, é perversão que só leva a sociedade ao propósito de Satanás, destruir a sociedade, ferindo os filhos, destruindo os filhos. Mas para fazer isso ele precisa destruir a pureza da mulher, tirar o juízo dela, destruir o casamento, destruir a paz no lar. Quarto, corrigir a visão estreita ou bitolada que a missão de mãe
é apenas um dever cansativo e debilitante, é um dever cansativo. A maternidade não é só privilégio, tem ônus, ser mãe custa caro, né? Tem até a música que ser mãe é padecer no paraíso, mas nem sempre é padecer no paraíso, às vezes é padecer no inferno mesmo. Uma mãe com um bocado de pirralho em cima dela, tirando o juízo dela, não é padecer no paraíso não, é no inferno mesmo. Mas faz parte da missão da mãe. Veja bem, corrigir a visão estreita ou bitolada que a missão de mãe é apenas dever cansativo e debilitante, que pouca realização traz. A visão bíblica da maternidade vê a mãe como tendo um dos principais chamados missionários da terra, através do qual essa mãe missionária terá o privilégio de nutrir de forma bíblica, de forma moral e espiritualmente a futura humanidade. Nesse sentido, ninguém tem uma missão e privilégio maior do que uma mãe. Por isso que o diabo tenta perverter as mulheres, para que se incapacitem para ser mães. Porque ser mãe não é só se entregar para o homem e depois parir, não. Então o diabo quer desabilitar a mulher para se qualificar verdadeiramente como mãe. Quinto da nossa tese. Foram as diabólicas femininas, né, que tem a diabologia da maternidade. As feministas, elas são missionárias que propagam a diabologia da maternidade, ou seja, como destruir a maternidade, como destruir filhos, os próprios filhos. Então foram as diabólicas feministas que fizeram de tudo para rebaixar o valor das esposas e mães de crianças. Todas elas, as feministas, fracassam em seus casamentos e terminam frustradas, movidas a psicotrópicos, a drogas, para dormir, para levantar, para viver, para não se matar nem matar os outros. Essas mulheres são infelizes ao lembrarem dos filhos que abortaram ou dos filhos que abandonaram em sua loucura para competir com os homens. Muitas delas têm os testemunhos na internet dizendo: eu daria tudo, eu conquistei meus sonhos profissionais, tenho meu carrão, eu tenho uma grande casa, eu posso curtir na noite, mas perdi minha família, perdi meus filhos. Sexto, a feminilidade, aquilo que só a mulher tem. Não existe macho com alma feminina, não. Isso é uma mentira do diabo. Só a mulher tem alma feminina. É a mesma coisa, a mesma coisa de um cavalo dizer que tem alma de uma borboleta. Ele vai dizer 1 bilhão de vezes, vai se convencer disso. Então a possibilidade de um homem ter alma feminina é a possibilidade de um cavalo ter alma de borboleta. Então a feminilidade não deve ser restrita à maternidade. Todavia, nada engrandece mais a mulher do que cooperar no processo criativo de Deus de trazer uma vida humana à terra. A parte do homem é pequena, né? Eu tento me expressar aqui. A parte do homem é rápida ao semear a semente que gerará uma criança. Depois, a missão dele é fora de casa. Ele irá atrás do sustento para a mãe e seus filhos. Não era para a mulher ir atrás do sustento fora. Enquanto as crianças estão no cuidado da mãe, era para ficar em casa. Mas veja bem, a diabologia da maternidade perverteu isso. Os políticos diabólicos, o negócio deles é criarem creches, é criarem novas aberturas de trabalho para as mulheres, porque assim eles podem destruir os filhos. Então a parte do homem é rápida ao semear a semente, que gerará uma criança, depois, fora de casa, irá atrás do sustento para a mãe e esse filho. Já na maternidade, a mulher é a sementeira, onde a semente é semeada em seu corpo e com os nutrientes de seu próprio corpo continua nutrindo aquela vida até que ela nasça. Eu vejo até algumas mulheres jovens, estão bem cheinhas, parece uma uva fresca. Depois que a criança nasce.
você nota que parece que ela passou por alguém chupou ela. Mas veja bem, ela está tendo uma missão gloriosa. Já na maternidade, a mulher é a sementeira, onde a semente é semeada em seu corpo e com nutrientes de seu próprio corpo continua nutrindo aquela vida até que ela nasce. Depois cuidará dessa pequena e inocente vida até que ela possa ser madura e autônoma. Tem a missão mais linda e mais importante. A pergunta que eu pergunto: tem missão mais linda e mais importante que essa? Não tem. Tudo isso poderia ser feito a título de introdução. Mas aqui eu quero dar uma segunda introdução sobre visões possíveis da maternidade. A primeira é que a visão da Bíblia, que mostra que toda mulher deveria recepcionar a maternidade como um privilégio, como uma missão gloriosa. A possibilidade de se tornar mãe para algumas mulheres é um tempo que começa quando elas ainda são meninas, pois pensam na possibilidade de ter seus próprios filhos, daí as brincadeiras com bonecas. Desde pequenininha, elas têm a visão da importância de ser mãe. Para outras, a preocupação com a possibilidade de ter filhos vem durante o namoro, ou mesmo após o casamento. Algumas querem se formar primeiro, então vão adiando. Vão deixar para ter filho depois de 30, 40 anos. E isso não tem dado muito certo, não. Porque quando a criança chega, ela está cansada, ela está esvaziada no seu humor. Por isso que elas querem se livrar dessas crianças em escolas e creches. E quando a criança chega, bota para curso de balé, porque ela não tem saco para aguentar a criança. Porque quando era na época dela gerar filhos, ela preferiu se formar doutora. E a minha vida, a minha felicidade? E é exatamente atrás dessa vida e felicidade, atropelando a maternidade, que ela perde a felicidade. A ideia de engravidar em uma época inoportuna pode chegar perto do final das décadas férteis e via preocupação. Por exemplo, eu lembro de uma mulher que depois de uma certa idade, e não foi muito alta não, depois dos 40 anos ela não deixou mais o marido nem encostar. E o marido preocupado, que é homem, e a sexualidade pode ser vivenciada até os 70, 80 anos, dependendo se o casal tem saúde e vigor. E ele era um agricultor forte, e ela era uma mulher forte, sadia. Então foi perguntado a ela: por que a senhora não deixa mais seu marido encostar? Ela disse: não, porque eu tenho medo de ficar grávida, e eu não quero ficar grávida depois dos 40. Há daquelas que planejam, que não querem ter filho, e estão prontas a fazer o que for preciso para evitar essa missão, nem que seja assassinar o filho, através de todas as formas de aborto. Para algumas, é um prazer a antecipação de virem a se tornar mães e cumprirem seu principal propósito na terra. Isso porque ninguém além delas pode engravidar. Nenhum homem pode engravidar. Nenhum animal pode gerar filhos para a humanidade. Só a mulher pode. Então elas se sentem privilegiadas, se sentem únicas. Veremos o conceito pervertido das feministas, de que uma mulher é dona do seu corpo e que a criança é dela e é uma extensão do corpo dela, por isso ela tem o direito de arrancar aquela criança e jogar no lixo como um rato leprento. A filosofia feminista parte do pressuposto de que a maternidade não define a mulher e que não é responsabilidade dela ter filhos e criar filhos, quando Deus diz que a principal missão da mulher é a maternidade. Toda a fisiologia corporal, psicológica, emocional, espiritual da mulher a prepara antes de tudo para a maternidade. Todo o seu corpo arredondado, com pernas, nádegas, seios cheios e quase todo o seu corpo cheio de nutrientes para nutrir outra vida, mostram que a mulher nasceu primeiro para ser mãe e depois para outros propósitos.
Diferente da mulher, o homem tem pernas secas, nádegas secas. O homem é todo quadrado e seco. Agora, em cima, ele tem ombros largos para poder ir para a luta. Então, diferente da mulher, o homem tem pernas, nádegas e seios secos, com músculos em lugar de nutrientes para nutrir uma vida no ventre. Porque, por sinal, ele não, nem ventre tem. Por isso que é uma aberração dizer que homem tem alma de mulher. Ele não tem nada de mulher, a não ser a imagem de Deus. Se a principal missão da mulher não for ser mãe, então quem criou ou quem criou a mulher errou. Porque tudo na mulher encaminha ela para a maternidade. Seu corpo, sua alma, seu espírito feminino. Por isso Deus diz que a missão principal da mulher é ser mãe. Tudo mais é frequência disso. Por isso que para a mulher deve lutar contra a besta que quer destruir a sua maior missão. Por isso que o foco do diabo é na mulher, porque é ela a única que pode engravidar, é a única que vai ficar cuidando das crianças. E então ele vai perverter a cabeça dela para que ela não siga a teologia de Deus, mas a ideologia, a filosofia feminista. Convém que se diga que a maternidade ocupa apenas uma parte da vida da mulher, deixando ela liberada depois para exercer outras funções e missões. Depois de uma certa idade, podem cuidar de si. Porém, é um crime a mãe transferir a maternidade para terceirizar para outros setores. Também é necessário dizer que nenhuma mulher está obrigada a ter filhos, se essa não for a vontade específica de Deus para a sua vida. Isso implica que Deus só aprova a sua maternidade dentro do estado sagrado do matrimônio, porque o matrimônio é o contexto onde a criança é protegida. Por isso que o diabo faz tudo para promover o divórcio. O divórcio é o maior destruidor de crianças. Lá em Malaquias, Deus disse que odeia o divórcio porque ele destrói os filhos. Por isso que o diabo e as feministas promovem o divórcio. Portanto, a maternidade fora do casamento é um erro que custa caro a muitas crianças. Crianças estas que são tidas fora do casamento findarão por serem abortadas, outras largadas na rua, ou alguns a terem uma vida problemática nas mãos de uma mãe solteira, que mesmo que queira, não tem como cuidar devidamente dessa criança sem pai, os chamados filhos da mãe. O camarada examinou a quantidade de crianças, filhos de divórcios e separações, que se transformam em delinquentes e destroem sua vida, e é uma quantidade absurda. Então ele escreveu um livro, Os Filhos da Mãe. Vamos agora pegar um aspecto mais positivo, a importância da mulher na Bíblia. Qual a importância que a Bíblia dá à mulher? As feministas dizem que a mulher que é dona de casa, que prioriza por criar seus filhos, por fazer aquilo que Paulo disse, né, lá aqui no início do nosso versículo, eles 3 coisas: se casem, gerem filhos e governem a sua casa. A Bíblia não diz: se casem, procurem emprego, procurem faculdade, vão se formar, botem outras pessoas para governar a sua casa e outras pessoas para criarem seus filhos. Essa é a diabologia da maternidade, que tem destruído a sociedade. A sociedade está em colapso, porque não é seguida essa ordem: se casem, gerem filhos, governem bem a sua casa. O que é que as feministas fazem? Elas menosprezam a maternidade. É interessante como a Bíblia valoriza essa mulher que é uma mãe verdadeira. A Bíblia fala de mãe verdadeira, de viúva verdadeira. Tem um exemplo aqui que eu vou deixar para depois. Vamos definir maternidade. No sentido biológico, o termo
Maternidade refere-se ao ato de uma mulher gerar em seu ventre uma criança, ou ela pode se tornar mãe por adoção, por criar e cuidar de uma criança como se fosse filho. Porém, há um sentido social e espiritual. Cuidar, criar, esse cuidar da mãe vai além de atos físicos de cuidado como alimentação, de banho, mandar para a escola. A mãe tem de dar verdadeiro amor materno, que se ela passa o dia fora, essa criança não vai conhecer o amor materno. Ela tem de dar atenção. Crianças pequenas precisam ser vigiadas. Ela não tem condição de dar isso. E principalmente, se é uma mulher cristã, ela tem de dar instrução bíblica para a vida da criança todo dia. Portanto, a maternidade começa no planejamento de ter filhos, efetivamente na gravidez, no cuidado, especialmente nos tempos em que a criança é dependente. Porém, ser mãe, ela é mãe para o resto da vida. Sua responsabilidade maior é naquela fase de dependência infantil. O preparo para a maternidade. Primeira coisa que pode se dizer aqui, e é fruto da realidade, a maternidade não é esperada de todas as mulheres. Se fosse assim, todas as mulheres estariam capacitadas a gerar. Alguns têm problemas físicos que impedem a geração de crianças. De acordo com a Bíblia, a maternidade deve ocorrer no contexto do matrimônio, do casamento, e nem todas se casam. Porém, se casa, como Paulo diz, é esperado que as esposas ou mulheres casadas gerem filhos e que os criem na disciplina e temor do Senhor. O preparo para a maternidade começa com o preparo para o casamento. É interessante, eu cito uma ilustração aqui. Na natureza, eu não cito, eu já vi muito tempo atrás e eu elaboro aqui. Na natureza, as fêmeas dos animais procuram os machos mais aptos e capazes para se fecundarem. Ou seja, a fêmea de um animal não vai procurar um animal derrubado, não. Ela procura aquele que é... Está entendendo? De modo que, na natureza, as fêmeas dos animais procuram os machos mais capazes para as fecundarem. De modo que, se existisse o vício do álcool e outros transtornos entre os animais, a maioria das fêmeas fugiria de um macho que não pudesse ser um bom pai para seus filhos. Na vida da mulher cristã, ela procura se habilitar para ser uma mulher esposa virtuosa, condição sem a qual também não poderá ser uma mãe virtuosa. A Bíblia diz que a maternidade só poderá ser verdadeiramente cumprida por uma mãe virtuosa e que por uma esposa virtuosa. Lá em Provérbios 31, 10 a 31 diz que essa mulher fenomenal, essa mulher virtuosa, que é mãe virtuosa, diz aqui no versículo, eu não vou ler o texto todo, vou ler do 26 ao 31, diz aqui, que essa mulher abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua, olha pelo governo da sua casa, ela não transfere o governo da sua casa para outras instituições, e não come o pão da preguiça, não é preguiçosa. E o resultado, ela é bem sucedida, diz aqui, 28, no verso de Provérbios 31, diz, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, fonte de bênção. Também seu marido, que a louva dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, tem como ser bem-sucedida como esposa e mãe. Portanto, a mulher deve examinar a sua vida cristã da perspectiva. Eu estou vivendo uma vida que meus filhos um dia vão me louvar? Ou vão me acusar de ter destruído a minha casa? Eu estou vivendo uma vida que o meu marido é encantado com a minha sabedoria, com a minha paciência? Aqui diz, enganosa é a graça. Tem muita mulher que quer conquistar o marido só pelos dotes físicos e sexuais. Aqui diz, enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
A mulher que segue a vontade de Deus, custe o que custar. Essa, um dia vai ouvir os filhos dizendo: olha, a minha vida é muito abençoada por conta da criação da minha mãe. E por conta do exemplo que ela deu, como ela respeitava meu pai, como ela tinha sabedoria para resolver os problemas com meu pai. E sobre os que está surgindo muito, sempre teve pessoas, casais que dizem: eu não quero ter filhos. Passou até uma reportagem na televisão, um monte de casais dizendo: eu quero casar e não ter filho. Então eu fui para um teólogo bizantino, John Meindorf. Ele é um acadêmico ortodoxo, escritor e professor de renome na Rússia. Ele diz lá que o próprio rito do casamento, a própria cerimônia do casamento, ela deve mencionar a esperança de gerar filhos. Não é que se casa-se apenas para gerar filhos, mas que é uma expectativa. Esse Meindorf ainda disse que é um casamento que decide não ter filhos, ou, abre aspas, um casamento onde os filhos são indesejáveis, é fundado sobre um defeito, é egoísta e é uma forma carnal de vida. Em dar vida para os outros, o homem imita o ato criador de Deus, e se recusa a produzir filhos, não só rejeita o seu Criador, mas também distorce a sua própria humanidade. Veja bem, esses casais que decidem não ter filhos, eles não lembram que tudo que eles têm são feitos por pessoas que nasceram, que alguém lhes deu a oportunidade de nascer, o padeiro, o costureiro, o banco, tudo. Alguém contribuiu com mão de obra, com presença de pessoas. Então quem decide não ser filho é como o Meindorf diz, é carnal, é egoísta, é um casamento defeituoso, despropositado. De acordo com o Meindorf, eu gostei muito das posições dele, porque são razoáveis, são racionais e bíblicas. Ele diz: o matrimônio, para ser plenamente bíblico, deve estar aberto à gravidez. Portanto, a maternidade é uma clara expectativa do casamento. Então você nota que a nossa sociedade ela se torna cada vez mais egocêntrica, mais egoísta, até não querer ter filhos. E se eles vierem, abortam, usam a pílula do dia seguinte. Outra coisa que se convém dizer é, junto com o privilégio de filhos, também vem o ônus, ou a dificuldade para criá-los. Sobre os casais que não podem ter filhos. Os casais não estão obrigados a ter filhos só porque estão casados. Se por uma razão aceitável aos olhos de Deus são impedidos de ter filhos, seu casamento em nada é diminuído em relação aos casados que têm filhos. Casais sem filhos, pelas razões certas, terão uma grande oportunidade, e veja bem, não tem filho, não é para viver só vadiando. Tem uma grande oportunidade de servir mais ao Senhor do que aqueles que têm filhos. A finalidade do casamento começa por ajudar na santidade mútua. Outra finalidade é ajudar a evitar a prostituição através de relações sexuais ilícitas e, principalmente, gerar a próxima humanidade. E quem não faz isso, nós vimos por aquele teólogo russo, tem um casamento ou um relacionamento defeituoso, egoísta. Sobre a maternidade, sobre a contracepção, tomar pílulas e outras coisas para não conceber, e o aborto. A vida sexual não é apenas para a geração de filhos, porém é uma consequência natural, que havendo uma gravidez, planejada ou não, deve ser recebida pelo casal como uma missão sagrada. A contracepção ou usar meios para evitar a gravidez, antes de haver a fecundação, não é pecado, mas depois de haver a fecundação,
é um crime. Agora, nós vimos, pelo que foi dado, todo esse contexto da maternidade, porque é que Satanás quer destruir os casamentos e quer destruir a ideia bíblica, racional, histórica, que tem fortalecido as civilizações e as culturas. A ideia de uma maternidade responsável, em que a mulher, enquanto os filhos são pequenos, elas não importa se são formadas ou não, elas se concentram neles. Um dos meus estudos sobre divórcio, eu li que na Europa tem um grupo de mulheres profissionais, acadêmicas, que pararam suas carreiras, suas profissões, porque geraram filhos. E elas decidiram, enquanto nossos filhos forem pequenos e dependentes de nós, eu não vou exercer a minha advocacia, a minha medicina, a minha carreira acadêmica, eu vou cuidar dos meus filhos. Por que isso é importante? A Bíblia mostra que desde aquele início o propósito de Satanás é destruir a semente da mulher, é destruir os filhos. Ele vai, como fez para Eva, oferecer o fruto proibido. Foi que o diabo ofereceu a Eva lá no jardim do Éden. Ela já tinha tudo, mas ele ofereceu a ela uma autonomia de todos, inclusive de Deus. Ela mesmo seria como Deus, para fazer o que desse na telha. Mas as mulheres que fazem isso, elas fazem é perder a sua felicidade. Então, nós, ligeiramente, olhando no Velho Testamento a maternidade e no Novo Testamento, no Velho Testamento a maternidade, ela estava ligada à proteção daquela semente que foi dita lá em Gênesis 3:15, onde Deus disse para a serpente e para a mulher, Deus para a serpente que ele iria ferir, ele iria perseguir a semente, os filhos da mulher, e que um filho da mulher iria pisar na cabeça dele, ou seja, o Cristo. Portanto, o Cristo levar seus filhos a Cristo, para como Cristo eles possam pisar na cabeça da besta. Ou você leva seus filhos a Cristo, ou a besta vai pisar na cabeça dos seus filhos. Não só vai ferir. Nós vemos que Deus disse que da mulher viria um filho que seria o Salvador. Aí o que o diabo fez? Ele fez com que várias mulheres no Velho Testamento fossem impedidas de gerar. Nós vemos o caso de Sara. Sara não podia gerar, tanto que no desespero ela usou uma barriga de aluguel que deu tudo errado. Rebeca não podia gerar. E Deus deu a Sara, vencendo toda a oposição da besta, do diabo, para impedir de Cristo chegar, fez com que ela gerasse já depois de não ter nem mais óvulo. Adão com 100 anos e ela com 89. Lá no Egito, o faraó mandou matar só os meninos, não as meninas, só os meninos, porque a perseguição dele é especialmente os meninos, mas também quer matar as meninas. O que foi que Deus fez? Fez com que as mulheres lá no Egito, elas gerassem abundantemente e de uma forma tão rápida que quando as parteiras chegavam para abortar a criança já tinha nascido. Ou seja, Deus está do lado da mulher que quer fazer a vontade de Deus. Esse ataque satânico, Joquebede pegou seu filho e, confiando em Deus, colocou no rio. Nós sabemos que o Moisés foi o grande salvador do povo de Israel. E ele fez, o diabo tentou destruir a chegada de Jesus Cristo na vida de várias mulheres, na vida de Tamar, de Ruth, até de Batseba, através do erro. É interessante, tem um estudioso da Bíblia, Stephen Tempest,
ele resume essa ideia do ataque de Satanás aos filhos da mulher, à maternidade. No artigo dele ele diz: a mulher contra a besta, a mulher contra o diabo, para impedir do diabo destruir seus filhos. Olha o que ele diz, abre aspas: a mulher contra a besta, Eva contra a serpente, Sara e Rebeca contra a esterilidade, Tamar contra Judá, Joquebede e Miriam contra o faraó, Débora e Jael contra Císera, Ruth e Naomi contra a morte, Ana contra a esterilidade, Jeoseba versus Atalia. Em todos esses exemplos de luta, essas mulheres de fé estão empenhadas em uma batalha para salvar o povo de Deus. Nós vimos aí mulheres, não só seus filhos, Esther salvou o povo de Israel de ser morto por Amã. Então, no Velho Testamento, a maternidade, o diabo tentava destruir o povo de Deus, a começar da sementeira, a começar dos filhos. Porém, Deus não pediu, não permitiu. Aquelas mulheres que eram virtuosas, aquelas mulheres que eram tementes a Deus, como Joquebede, Deus dava coragem a ela para proteger os seus filhos. Já no Novo Testamento, essa guerra para destruir os filhos continua. Começa na história de Maria, mãe de Jesus Cristo. Nós vimos que eles são forçados a ir para o censo, lá em Belém. E é lá que o Herodes manda matar todas as crianças, tentando matar Jesus Cristo. Mas Maria e José, guiados por Deus, seguindo a vontade de Deus, foram para o Egito. Então, a maternidade, ela deve ser a principal preocupação de uma mulher cristã. Eu vou zelar pelo meu casamento, para que o meu casamento não seja destruído. Eu vou zelar para ser uma mulher virtuosa, para que chegue o dia em que meu marido diga: eu conheço muita mulher boa, muita mulher virtuosa, mas você é a mais excelente. Seus filhos digam: todo o sucesso que nós temos é por conta do seu exemplo, da sua vida. É interessante que o ministério das mulheres continua, especialmente depois que elas criam os filhos. Alguns dizem que o apóstolo Paulo é inimigo das mulheres, porque ele diz lá que a mulher deve ser submissa ao marido. E isso é fundamental para proteger os filhos e o casamento. Uma mulher revoltada, rebelde, que briga, que desrespeita o marido, ela destrói o seu casamento e os seus filhos. Então, o apóstolo Paulo, ele dá exemplo de mulheres que foram cooperadoras com ele no ministério, mulheres que trabalharam junto com ele. E interessante que essas mulheres, Áquila e Priscila, era um casal que trabalhou juntamente com ele. É possível que Áquila e Priscila já tinham criado os filhos, então eles ficaram livres para viajarem com Paulo. Ele fala aqui de outros casais. Essas mulheres, no ministério de Cristo, elas são tratadas como discípulas. O discípulo é aquele que abraça os ensinamentos de Cristo, que segue o caminho de Cristo e começa repassando isso para os filhos. É interessante que naquela época, no Oriente Médio, os mestres não tinham discípulos, eles só tinham discípulos. Mas Jesus Cristo permitiu que as mulheres o seguissem como discípulos. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele deixou claro que a liderança era como homem. O apóstolo Paulo, quando fala de pastor, quando o apóstolo Paulo fala de diaconato, ele dá instruções apenas para homens. Todavia, o apóstolo Paulo se cercou de muitas mulheres que o ajudaram.
E isso não era comum. Só para você ter uma ideia, o filósofo judeu Filo referiu-se às mulheres e aos traços femininos como exemplo de fraqueza. Ele disse que elas deveriam ficar em casa, que elas não podiam participar da congregação, da comunidade. Alguns homens judeus e rabinos judeus, como esse Tosefta, ele dizia para os homens agradecerem a Deus por não terem nascido mulher. Ou seja, Cristo mostrou que as mulheres eram importantes. É importante não só na maternidade, mas no ministério. O apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui que ele se cercou de várias mulheres. Só voltando para Jesus Cristo, Jesus deu boas-vindas a Maria por sentar-se aos pés dele. É interessante que aquilo não era permitido por um judeu. Ele permitiu que a samaritana conversasse com ele, respondeu suas perguntas. É interessante que as mulheres que seguiram Jesus Cristo, elas mostraram uma coragem tremenda. Depois da morte de Cristo, inclusive a partir da prisão de Cristo, os apóstolos sumiram, os homens sumiram, mas as mulheres se mantiveram perto dele, junto a José de Arimateia, providenciaram o sepultamento dele, foram as primeiras a visitar o túmulo dele, por isso foram elas as primeiras a verem Jesus Cristo ressurreto. Portanto, Jesus Cristo quebrou todos os padrões da época, porque Cristo via a importância da liderança masculina, tanto na casa como na igreja, mas que essa liderança não seria bem sucedida sem o aspecto complementar da mulher. Homem e mulher juntos são uma força fenomenal, e o diabo não quer isso. Marido e mulher, marido e esposa unidos são uma das maiores forças que tem nesse planeta. Marido e mulher brigando, eles destroem a tudo, destroem a si mesmo. Portanto, é muito importante na maternidade e até na própria paternidade tomar a decisão de lutar contra esses ataques satânicos. E marido e mulher se juntarem contra esse ataque de Satanás. Lá em Judas 3 diz que nós devemos juntos batalharmos pela fé entregue aos santos. Isso deve começar por marido e mulher na casa. Por isso que o diabo vai fazer com que os dois se dividam. Ambos devem se unir para proteger e ensinar a palavra de Deus para seus filhos, para a próxima geração. Paulo, ele cita em Romanos 16, ele chama Prisca de sua cooperadora, companheira de trabalho. Em Romanos 16, Paulo cita 2 listas de pessoas que ele agradece. Uma lista de 19, ele lista uma lista de 19 homens e 10 mulheres. Embora ele cita 19 homens que ajudaram a ele, ele faz mais elogios às 10 mulheres. Então ele elogia 3 homens por trabalharem com ele a favor do Evangelho. Ele elogia Urbano, Áquila e Andrônico. Porém, esses 2 homens, Áquila e Andrônico, fizeram uma obra magistral porque estavam trabalhando junto com suas mulheres. Ele cita aqui 10 mulheres que foram decisivas na edificação da igreja. Ele cita Febe, Priscila, Júnias, Maria, Trifena, Trifosa e Pérside. Ele chega a dizer que Trifena, Trifosa e Pérside trabalharam arduamente com ele a favor do Evangelho. Ele diz que Maria trabalhou muito por vós, não é a Maria, mãe de Cristo aqui. Prisca arriscou o pescoço por Paulo junto com seu marido.
Então você nota que a mulher, ela tem um ministério amplo. O nosso tempo aqui já deu 1 hora. No próximo domingo, que vai ser o propriamente dito Dia das Mães, nós vamos dizer como é que a mãe vai poder vencer os ataques de Satanás para destruir seus filhos e seu casamento. Eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Vamos baixar a cabeça e cada um olhe agora e diga: como é que eu estou vendo o que está acontecendo na minha família e na minha casa? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes a mulher pensa que o inimigo dela é o marido que é de carne e sangue. Mas a Bíblia diz que são demônios que estão usando a ele para destruir o casamento. Muitas vezes o marido pensa que o maior inimigo dele é a mulher que é de carne, osso e sangue. Mas Paulo diz que por trás está o demônio. O demônio está tentando destruir vocês estarem do lado do diabo, seguindo a diabologia do casamento, a diabologia da maternidade, a diabologia da paternidade. Vocês devem se juntar juntos para a defesa da prole, da própria humanidade. Ter filhos é privilégio, mas também é luta. E a principal luta é para que a besta não destrua seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa mensagem. Que possamos e tenhamos o privilégio de continuar a ouvi-la. Que nós possamos proteger, Senhor Deus, os nossos filhos da besta, dessa diabologia da maternidade. Que nós possamos seguir a teologia da mãe, da maternidade. Nós possamos, Senhor Deus, sermos homens e mulheres virtuosos, pais e mães virtuosos. Obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos, nos guarda em teu amor. Quando a luta se acirrar, nos une a ti, Senhor.